Ô, Adriana, agora somos nós então. Vamos lá, comigo aqui, ó. Chega o rei. Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Ventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. E a gente começa falando do tempo, né? Vamos falar do tempo aí. Na tela, minha bela e querida Patos de Minas, com céu de brigadeiro, azulzinho, limpíssimo o céu de Patos de Minas, 24 graus é a temperatura agora, pode chegar a 28, a umidade relativa do ar girando em torno de 35%, viés de baixa, e hoje ela verdadeiramente vai para muito menos de 30%. Né? Então hoje nós vamos nos aproximar no meio da tarde de 20% da umidade relativa do ar aqui na nossa região. Carmo do Paranaíba e Ibiá também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo e aqui passando os nossos canais de comunicação para você falar comigo, falar com a produção do nosso programa, para você reclamar, reivindicar, mandar o seu abraço, parabenizar o aniversariante do dia, fazer o seu comentário, perguntas para os nossos entrevistados, participar do programa que é feito especialmente para você. E na sexta-feira, amanhã, você concorre a brindes. Tem uma cesta recheada com os produtos Copatos, tem presente da Semil e tem CDs do Sérgio Cunha para você. Beleza? Então participe, pode ligar, pode mandar o seu WhatsApp, mande a sua mensagem, ela vai direto para a tela da televisão e a gente discute e bate papo. Combinado? Confira aí o que tem para o programa de hoje. Homem com mandado de prisão por homicídio é preso em Patos de Minas. Interno de uma clínica de reabilitação de Presidente Olegário acaba na delegacia de Patos de Minas após fugir e furtar a clínica. Além dos incêndios que acontecem todos os anos na Mata do Catingueiro e que são motivados por diversas causas, existem também as invasões de terra no local. Hoje é dia do quadro Nosso Consultório e vamos falar sobre a relação dos distúrbios do sono e os distúrbios neurológicos com a pandemia. Hoje é quinta-feira, 23 de julho. Pode chegar, o programa Gui Boa Ventura já está no ar. E hoje no quadro Nosso Consultório nós teremos a presença aqui do Dr. Dárcio Magalhães, ele que é especialista do sono. Hoje está bom da gente conversar com ele. Tem muita gente aí que não está dormindo, né? Não está dormindo direito, né, seu Matheus? Então preste atenção, você vai fazer uma consulta hoje no ar aqui, viu, Matheus? Fica duro aí. Vamos lá para o nosso, a nossa divulgação, a divulgação dos números do coronavírus no Brasil, em Minas e em Patos de Minas, agora com o repórter Matheus Borges. Boa tarde, Matheus. Você estou falando que você vai fazer uma consulta hoje aqui. Boa tarde. Nós vamos dar um jeito de, nem que seja na paulada, você vai dormir. Pode deixar. Boa tarde, Gui. Boa tarde para você que está em casa. Olha só, estou atento já. Bastante o pessoal que está em casa, inclusive, que quiser participar, pode mandar a pergunta no WhatsApp, porque eu também mandarei as minhas perguntas através do nosso WhatsApp. Mas olha só, Gui Boaventura, a gente já começa então... Me falaram o seguinte, que você não pode reclamar de não dormir não, porque pernilongo não dorme. Falei, gente, não é isso, não é assim, não faz isso com o Matheus. Falaram aqui pra mim. Você sabe que também não dorme, né? Não sei, eu não tenho nada a ver com isso. Depois eu te conto. Mas não tem nada a ver com isso, não. Vamos falar de coisa séria. Porque olha só, Gui, a gente começa então essa quinta-feira com os dados da Covid no nosso país. Segundo o boletim epidemiológico divulgado, 1.532.138 curados, 2.227.514 é o número de confirmados e 82.771 óbitos. Já aqui no nosso estado, a situação está da seguinte forma: 76.240 recuperados, 102.568 casos confirmados, 24.090 pessoas estão sendo acompanhadas e 2.238 óbitos confirmados. Agora, Gui, na nossa cidade,
tá assim, ó. Segundo o boletim estadual, 1.046 casos confirmados e 7 óbitos. Já segundo o boletim municipal divulgado ontem, 1.053 casos confirmados, 16 mortes, 9 óbitos em investigação e 670 curados. Muito bem. Aí os números de Patos, né, contestáveis, mas são esses números aí que nós temos que mostrar. Já já você mostra da região. Até okay? já. Muito bem. Vamos aqui para dar um recado para você aqui. Já já os dados da região, das cidades aqui do entorno de Patos de Minas. Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste de Minas. Agora está na hora de falar da Farmácia Nacional. Comigo aqui a Kate, que é atendente, e ela hoje vem falar do Lips ou Leps? Lips. Lips. Isso. Tudo bem, Kate? Joia, tudo bem? Boa tarde. Hoje eu vim falar do Lips, é um produto de exclusividade da Farmácia Nacional. É um polivitamínico, né, um suplemento alimentar rico em triptofano, minerais e vitaminas, inclusive o magnésio, e que facilita o sono, ele diminui a ansiedade e vai favorecer um maior bem-estar, né, para todo mundo. Não tem contraindicação, qualquer pessoa pode tomar. Não engorda? Não engorda. Você sabe que o grande medo é das pessoas tomar esse tipo de coisa, isso me vai fazer engordar. Isso, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É um suplemento, mas não vai fazer engordar. Qualquer pessoa pode tomar, hipertensos, diabéticos, qualquer pessoa. E vai favorecer seu dia a dia, né? Só encontra na Farmácia Nacional. Só na Farmácia Nacional, está com preço promocional, R$ 39,90 com 30 cápsulas. Assim, a gente recomenda usar durante a noite, na hora de dormir, 2 cápsulas, né, ao dia. E também favorecer o ambiente de descanso, diminuir a iluminação, não ficar olhando o celular, que isso também vai te trazer mais ansiedade e vai te tirar do foco do descanso. Tá muito bem, Kate. E a campanha do agasalho, já acabou ou não? Não, até dia 31 de julho. Até dia 31 próximo agora. Até a semana que vem. Até semana que vem. Agradecer a população, porque graças a Deus está todo mundo ajudando, né? Que bacana. E todos juntos, né, a gente ajuda mais. Um abraço, Kate. Eu que agradeço. Até Boa mais. tarde. Muito bem, voltamos com o Matheus Borges, para a gente continuar falando aí do coronavírus. Os dados agora, os dados da nossa região agora. Vamos girar as cidades aqui da nossa região, já que Patos é uma cidade que tem muita ligação com toda essa região aí, com cidades do Triângulo Mineiro. Você, Matheus. É isso mesmo, que Boaventura, os números vão crescendo aqui na cidade, vai gerando preocupação por aqui e também nas nossas cidades vizinhas. Olha só, exemplo disso lá em Carmo do Paranaíba, porque o boletim epidemiológico do município constam aí 110 casos confirmados, 91 pessoas já foram curadas, no entanto, 3 óbitos lá em Carmo do Paranaíba. Em Guimarães, a situação está assim, ó, 23 confirmados e 16 curados. Na nossa cidade mais próxima aqui, Lagoa Formosa, 61 curados e 61 confirmados e 45 curados. Deu uma aumentadazinha aí nos casos lá em Lagoa, né? Sim. 61 pessoas já e 45 curadas. Lá em Lagoa Grande, que Boaventura, 9 confirmados e 4 pessoas curadas. Já em Presidente Olegário, bem próximo a nós também, 56 confirmados, 44 curados e 1 óbito registrado. Em Serra do Salitre, 88 confirmados e 85 curados. Já em Unai, os dados mostram que são 929 confirmados, 671 curados e 8 óbitos. Em Varjão de Minas, 11 confirmados e 1 óbito registrado no município. Já em Vazante, 248 confirmados e 213 pessoas já foram curadas. Só para esclarecer, Matheus. Sim. Pode voltar o de Vazante aí. Só para esclarecer aí, só tem 2 números. Quando você fala, porque as pessoas me perguntam isso. Sim. Quando você fala 248 confirmados, desses 248 confirmados, nós já temos 213 curados. É isso? Exatamente. O número, resultado final de curados, é do montante de confirmações que o município teve da doença lá no local. Então, são, por exemplo, em Vazante, 248, no entanto, 213 pessoas já se recuperaram. Muito bem. Então, nós só temos lá 35 pessoas
que ainda não estão curadas. Isso. 35 pessoas que não estão curadas da invasão. Isso, estão com o vírus ativo Muito obrigado, ainda. viu? Conte com a gente. Olha só, Gui Boaventura. Olha só, em Belo Horizonte, 15.051 casos confirmados e 399 óbitos. Já em Uberlândia, a situação está assim, ó. 11.536 confirmados e 199 óbitos. Muito bem. São duas cidades que preocupam, volto a repetir, Uberlândia e Belo Horizonte são as maiores preocupações no estado de Minas Gerais. Né? Uberlândia aí com quase 12 mil com casos confirmados, quase 200 óbitos. Né? Belo Horizonte com 15.051 casos confirmados e quase 400 óbitos. Óbitos tem o dobro lá de Uberlândia. Uberlândia ainda está no prejuízo nessa equiparação aí. Né? É verdade. Porque lá tem 1/3 da população. Se tinha 1/3, tinha que ter pelo menos 1/3, somente 1/3 dos casos confirmados e dos óbitos. Pelo menos era isso que a gente esperava, pelo menos nessa situação de comparação. Tá certo? Tá certo, Gui. A gente continua atento. Agora, 12h18. A qualquer momento eu volto a te acionar. Muito bem. Até. É um negócio do catingueiro, mas a gente conversa depois. Muito bem. Vamos lá, vamos tocando em frente aqui o nosso programa. Está na hora de falar aqui da Óticas Diniz. Na tela, pode rodar. Uma quarentena inteira e você aí, precisando trocar de óculos. O que foi isso? Ai, enrolei pra ir. Aí pronto. Quarentena. Pra te ver de volta, Óticas Diniz. Óculos completos a partir de 10 de R$19,90. Os óculos e os equipamentos sempre higienizados. Atendimento seguro. Seguimos todos os protocolos. Gostei de ver. Todo cuidado pra te ver de volta. Óticas Diniz. Muito bem. E aqui comigo o Fabiano. Tudo bem, Fabiano? E aí, Gui, tudo Vamos falar certinho? mais da Óticas Diniz aí? Vamos falar dessa super promoção que está tendo nas Óticas Diniz. Você encontra armação, mais a lente em resina incolor, para visão simples, a partir de 10 vezes R$19,90. Então você que está me assistindo, está precisando trocar seu óculos, quer um óculos de qualidade, quer entrar numa ótica onde tem toda a higienização para combater esse coronavírus, passe nas Óticas Diniz, que lá com certeza você vai encontrar um produto que você quer e com um precinho bem camarada. E com toda a segurança que você merece. E lembrando também, Gui, que quem não quer ir até a Ótica Diniz, a Ótica Diniz vai até você. É só entrar em contato em um dos nossos telefones, que agendar uma visita que a gente vai levando as armações e vai até a sua casa com toda a segurança. Em qualquer dos dois segmentos, óculos de sol. Eu não quero sair de casa, mas eu quero comprar um óculos de sol. Porque agora todo mundo tem que tomar sol, né? Vitamina D e tal. Vitamina e aí D, né? toma sol. Com o sol no rosto não é um negócio muito agradável. E aí a pessoa resolve comprar um óculos. Você quer comprar um óculos. Mas eu quero comprar um óculos, não é só para essa época, agora é para toda a vida. Leva esse produto lá também? Pode ser qualquer tipo de óculos. Eu quero um óculos de grau, eu quero um óculos de sol. A gente já manda esses modelinhos para você pré-aprovar, já faz uma pré-seleção e a gente leva aqueles que você mais gostou. Para não ficar levando toda a loja até você, claro. A gente pega e leva aqueles modelinhos que você mais gostou, tudo higienizado, tudo vai deixar com você, você vai experimentar e vai ver aquele que te cai melhor, aquele que você sente mais confortável, aquele que te deixa mais jovem, mais bonito. E todos os óculos com 100% de proteção, todos originais, com cupom fiscal, a melhor qualidade que você merece. Muito bem. Você não pode errar. Óticas Diniz fica na Major Gotti 894. Tem uma plaquinha lá com uma setinha indicando para ninguém errar a porta, né? Tem também um tapete vermelho, tem um piso vermelho para não errar e tem um atendimento totalmente diferenciado. Qualquer coisa pode entrar em contato com a gente e que a gente vai ser um prazer te receber ou ir até a sua casa te atender. Muito bem. Mais alguma coisa? Falando da campanha, a gente está com a campanha ainda da PAI, que é de recolhimento de alimentos não perecíveis, para passar esse período difícil. Quem quiser e quem puder pode doar diretamente para a PAI ou deixar nas Óticas Diniz, que a gente encaminha para a PAI. Tá bom, Fabiano, um abraço para você. Abraço, até mais. Até mais. Muito bem. Já precavendo uma possível saída da Prefeitura de Patos de Minas do programa Minas Consciente,
O Ministério Público pediu ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais que isso só ocorra se a Prefeitura apresentar um plano fundamentado no enfrentamento à Covid no município. Na tela. Ao invés de seguir a deliberação 17 do Comitê Extraordinário Covid-19 de Minas Gerais, a Prefeitura de Patos de Minas decidiu aderir à deliberação 39, que é o Minas Consciente. Mesmo tendo optado pelo plano, foi só depois que a Justiça determinou que a Prefeitura começou a tomar as medidas propostas no enfrentamento à pandemia. Precavendo de uma possível saída do plano, o promotor de Justiça, Rodrigo Taufik, pediu ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais que isso só ocorra se a Prefeitura de Patos de Minas apresentar em juízo um plano de contingenciamento embasado em estudos científicos. Que o documento seja assinado por infectologistas e outras pessoas com critério para fundamentar as decisões. O Ministério Público pede ainda que, caso isso não seja feito, que o município pague uma multa de R$100 mil ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados. Olha, a César o que é de César, né? É isso que nós sempre pedimos aqui. Que o município de Patos faça um plano para Patos, para atender aqui as nossas necessidades. Não é, olha, eu não quero participar do Minas Consciente, não é nada disso. Isso é o que nós sempre pedimos aqui. É o que o comércio de Patos pede para que seja feito um projeto, um plano para Patos de Minas. E o Ministério Público agora vendo que o município pode deixar o Minas... Agora, não pode ficar sem um plano. Ah, esse plano aqui, nós não vamos mais e tal, mas e qual outro? Ah, nós ainda não temos. Não pode. Aí não pode. Agora, o município de Patos, e aí eu vou colocar no plural, nós não podemos ser tão incompetentes que não conseguimos fazer um plano para nos guiar nessa pandemia. Porque todas as informações estão aí. Todas as informações que são pertinentes e que são de conhecimento, elas estão aí. Ah, mas esse negócio a gente conhece pouco, mas o pouco que conhecemos está aí. Para o município fazer um plano e tomar as rédeas do caminho do seu povo. Não precisa de ir lá em Belo Horizonte perguntar para o governador, e aí, seu Zema, como é que nós vamos agir lá em Patos de Minas? Não é isso que nós queremos, não. Nós queremos é saber da nossa real situação. Não sei qual é ela, mas tem que ser uma situação real. E tem que ser um plano real para dirigir esse povo, né, para nos dirigir de maneira correta, honesta, transparente, sabe? Sem politizar, sem usar política. Isso é que nós precisamos. Sabe? Então, não tem que... Porque hoje eu tive com o Vicente, né, que está nesse grupo aí dos comerciantes aí, e ele falou uma coisa interessantíssima. Vem o Supremo Tribunal Federal e fala, olha, a competência aqui é do prefeito e do governador. Aí vem o Ministério Público e fala, não, peraí, nós temos que tocar esse negócio para o lado do governador. Mas não é isso. É porque é o único que fez um plano, é o único que planejou como combater a Covid, foi o governo do Estado. Para mim, um plano que não serve para todo o Estado. Para mim, um plano que não serve para nós aqui. Porque vou repetir o que eu falei ontem. Nós aqui vivemos de maneira diferente de Patrocínio, por exemplo. Nós aqui vivemos de maneira diferente de Presidente Olegário. Comparando com Presidente Olegário, por exemplo, lá tem muito menos aglomeração do que em Patos. Presidente Olegário é uma cidade com um movimento mais calmo, tem menos habitantes.
compra muito em Patos de Minas, sai de lá para vir aqui fazer a sua consulta, para fazer as suas compras, para fazer supermercado, etc, 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 para ir no médico. Aqui em Patos, se vale do mercado de Patos para viver. Não é isso? Patos não sai daqui para ir lá comprar. Então nós vivemos de maneira diferente. Nós somos uma cidade diferente. Nós somos diferentes de Belo Horizonte. Nós somos diferentes de Divinópolis. Nós somos diferentes de Uberlândia. Nós somos diferentes de Varginha, no sul de Minas. Somos diferentes de Juiz de Fora, né? Águia, cidades menores. Beleza, somos diferentes de Poços de Caldas, somos diferentes de Montes Claros, de Januária e etc. Então nós temos que ter um plano nosso aqui. Agora, essa atitude do Ministério Público, bacana, acho que está certo. Você quer deixar? Tudo bem, mas faça um plano. O que nós não queremos deixar, o que o Ministério Público está arguindo aí, é a necessidade de amparo para a população. E aí eu volto a repetir, só para a gente encerrar esse assunto aqui. Nós só precisamos de liderança. Líder, que vai lá, estuda, pega os especialistas, descobre qual o melhor caminho e fala com o povo. Vamos, porque aqui é melhor, é mais seguro, aqui nós temos condições de passar. É isso que nós precisamos. Não é uma pessoa para ir lá e falar, não, aqui como é que eu faço aqui? Vamos passar o facão aqui, ó. O que ficar para cima corta, o que ficar para baixo, não importa a situação, fica. Porque eu volto a repetir, loja de sapato está fechada aí, loja de material esportivo está aberta. Não é isso? Não é isso, Matheus? É isso ou não é? E se é isso, qual que é a diferença de uma para outra? Qual o mal que a loja de sapato faz para contribuir para a pandemia? Que a loja de roupa, por exemplo, quem vai comprar um sapato pode estar contaminado, quem vai comprar um paletó, por exemplo, não está. Sabe, é esse tipo de coisa. E a gente já falou aqui que o que prejudica, o que tem que ser tem que ser seguro pela liderança, né, de comando do nosso município é a aglomeração. Ponto. Em qualquer lugar. No banco, na porta do banco, na padaria, no supermercado, qualquer lugar. O que atrapalha é única e exclusivamente a aglomeração. É isso que tem que se combater. Então, para se combater isso, não adianta passar o facão de uma altura para cima. Daqui para cima a gente corta, daqui para baixo fica. Tá certo isso? Deixa eu falar para você do Posto Água Limpa e do Posto Quem. No Posto Água Limpa e no Posto Quem, onde você encontra um combustível de primeiríssima qualidade. Lá você fala direto com o proprietário, faz um convênio aí da sua empresa com os dois postos, o preço é diferenciado, a forma de pagamento é diferenciada, você vai beneficiar todo mundo que estiver sob o seu guarda-chuva, né? A sua empresa, os seus funcionários, a sua família, os carros de quem você quiser colocar. Posto Água Limpa fica no centro da cidade, Major Gotti ali pertinho do antigo Balão da Volks, e o Posto Quem fica na Ponto Chique 224 na Vila Garcia. Posto Água Limpa e Posto Quem, onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. Um homem com um mandado de prisão por homicídio foi preso em Patos de Minas. Ele foi abordado no bairro Padre Eustáquio. Além do mandado, com ele ainda foi localizada droga e também dinheiro na tela. Um rapaz de 26 anos foi preso nesta quarta-feira no bairro Padre Eustáquio, em Patos de Minas. De acordo com o sargento Renato, ele tinha um mandado de prisão da comarca de Patrocínio em Aberto por homicídio. Com ele, foi apreendido um tablete de maconha e R$ 102 em dinheiro. Durante o rastreamento a um autor de furto de um aparelho celular que aconteceu ali no bairro Padre Eustáquio, nós deparamos com esse indivíduo em via pública, né, trazia um celular na cintura,
E em verificação à possibilidade de tratar esse celular do que havia sido furtado, nós procedemos à abordagem. Foi verificado que esse envolvido ele estava muito nervoso, né? A gente questionou a identidade dele, solicitou os dados e quando ele foi passar os dados deles, ele divergiu em alguns dados, né? Naturalidade, filiação. E durante pesquisas, né, em razão desse nervosismo, dessas divergências, a gente constatou que ele havia dado um nome falso, né, atribuído uma falsa identidade a ele mesmo, que essa identidade que ele havia passado era do irmão dele. E contra ele constava um mandado de prisão da comarca de Patrocínio, um crime de homicídio que ocorreu em 2016. Em 2019 ocorreu uma fuga, né, ele fugiu do estabelecimento onde ele cumpria a pena, e até então ele estava foragido da justiça, né? Passou essa identidade falsa a fim de esquivar da prisão. E além disso ele trazia com ele no bolso da bermuda dele um tablete de maconha, né? E na residência dele a gente localizou mais um outro tablete de maconha e uma certa quantia em dinheiro. Vem aqui comigo. Não deixe seu futuro congelar no tempo. Unipan e um mundo de oportunidades esperam por você. Vestibular de inverno Unipan. Chegou a hora de dar o primeiro passo rumo à realização do sonho do ensino superior. Inscreva-se sem sair de casa. Acesse o site vestibular.unipan.edu.br e agende o quanto antes a sua prova. O Unipan preparou um ambiente seguro com horários exclusivos para garantir a sua segurança durante o processo seletivo. São 11 cursos nas diferentes áreas do conhecimento, nos turnos da manhã e da noite. Informações pelo 0800 940 4006, está aí na tela. Unipan, educação que transforma. Um interno de uma clínica de reabilitação de Presidente Olegário fugiu do local e também é suspeito de furtar, né, essa clínica. No entanto, ele foi preso aqui em Patos de Minas. Põe na tela. Polícia Militar de Patos de Minas foi informada por colegas da cidade de Presidente Olegário sobre um furto em uma clínica de reabilitação e que o suspeito era um interno e que havia pegado um ônibus no terminal da cidade às 7 horas da manhã para Patos de Minas. Ao chegar na rodoviária, os militares foram informados que o ônibus já tinha chegado na cidade. Analisando as câmeras de segurança, uma imagem flagrou o suspeito saindo do local pela Avenida Piauí, sentido Rua Major Gotti. Em intenso rastreamento nas imediações do terminal, os militares encontraram o suspeito conversando com outro homem no galpão do produtor rural. Foi feita a abordagem e, ao ser consultado, ficou constatado que era interno. Em busca pessoal, foi encontrado com ele R$ 2.840 e 2 celulares furtados da clínica. Os militares conseguiram encontrar a TV de 32 polegadas, também furtada. Ela estava enrolada em um plástico e escondida próxima de um hotel. Os materiais encontrados foram recolhidos e o suspeito de 44 anos foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas. Muito bem. Já já eu vou falar aqui com o presidente da Credipatos, né, o Edmilson, e vou falar também com o Damião, é o diretor financeiro. Né? Vamos falar aqui, vamos falar sobre esse recorde aí batido pela Credipatos no financiamento da safra 2019-2020. Recorde, um recorde de crescimento. Absurdo, a gente está falando aqui sempre, mas hoje a gente vai falar mais detalhadamente aí para você, tá? Deixa eu dar um recado aqui do meu amigo Pedrão. Pedrão do som, aquele que faz sempre o som pra gente aqui, ele agora virou marido de aluguel. Eu não sei para quê, viu, Pedro? Tem umas coisas aqui que você falha muito, mas vamos lá. Marido de aluguel. Conserto de chuveiros, troca de lâmpadas, instalação de interruptores, instalações elétricas, torneira pingando, montagem de varal, vazamento em pias e tanques, troca de mangueira de gás, colocação de cortinas e muito mais. Precisou? Basta você chamar o Pedrão, 99969-9260. É o Pedro do Som aqui, nosso parceiro aqui, 99969-9260, ok? Pode levar para lá para a gente fazer o WhatsApp e eu já vou falar logo com o pessoal da Credipatos aqui para a gente falar a respeito
dessa façanha aí da Credipatos. Vamos lá para o nosso WhatsApp, você falando comigo na tela da televisão, a Leonilda. Boa tarde, Gui. Manda um abraço para Dona Madalena e para Maria Fernanda. Hoje elas fazem aniversário. Parabéns aí para Madalena, parabéns para Maria Fernanda e obrigado, viu, Leonilda? Continue participando conosco aqui. A Lia, Gui. Oi, Gui, bom dia, adoro assistir o seu programa. Você é um homem que fala sempre a verdade. Obrigado, Lia. Obrigado por acreditar naquilo que a gente fala, né? A Karina, oi, Gui, manda um abraço para minha irmã Angelita. Obrigada, não há de quê. Tá mandado aí, Angelita. Maria José, boa tarde, Gui. Parabéns pelo seu programa, assisto todos os dias. Obrigado, Maria José. Um grande abraço para você. A Janaína, boa tarde, Gui. Manda um abraço para minha amiga Aline e para minha irmã Jaqueline e minha filha Giovana. Tá mandado, Janaína. Obrigado. Para quem? Um abraço para Idalice Maria Andrade. Está no Face lá em Portugal, acompanhando o nosso programa lá da terrinha. Né, Idalice? Um abraço para você. Continue aí nos acompanhando, hein? A Jaqueline, boa tarde, Gui. Manda um abraço para minha mãe Valdete. Valdete, um abraço para você. Obrigado aí. Você pode continuar mandando o seu recado. Você pode, se precisar, reclamar, reivindicar. Pode mandar o seu abraço. Pode fazer o que você quiser. Esse é um canal livre para você participar. 99947-4515 é o nosso WhatsApp, ok? Muito bem. Vem aqui comigo. Eu quero falar agora do Cicobi Credipatos. Aí quero falar com o presidente e com o diretor financeiro. E aí, presidente? Boa tarde. Prazer recebê-lo aqui, presidente. Boa tarde, Gui. Boa tarde aí aos seus telespectadores, né? É um prazer estar aqui novamente no seu programa para a gente trazer aí, mostrar para o pessoal as boas coisas que a Credipatos vem conseguindo aí nesse cenário, né? Muito bem. Deixa eu cumprimentar também o Damião, que é o diretor financeiro lá da Credipatos. Boa tarde, prazer recebê-lo aqui, Damião. Tudo bem? Boa tarde, Gui. Boa tarde aos telespectadores. É muito bom estar aqui com você, uma oportunidade de a gente tentar conversar um pouquinho com os nossos cooperados, espalhados em toda a região. Sabemos da sua audiência na região, então isso é importante para nós. Olha, eu estava aqui falando a respeito desse crescimento, viu, presidente, que teve a Credipatos, principalmente nessa questão do financiamento da safra 2019-2020. Um crescimento que eu falo aqui, precisamos de trazer o presidente, precisamos de trazer o Damião aqui para a gente conversar com isso, porque não é um númerozinho simples, não foi um crescimentozinho simples de um ano para o outro, né? Foi uma façanha da instituição muito grande, e a gente precisa dar credibilidade. Como é que foi feito isso, presidente? Como é que isso aconteceu? Pelo que eu pude falar aqui, parece até que não fazia antes e começou a fazer depois para ter um crescimento desse tamanho. Não resta uma dúvida sobre essa abordagem sua. Pelo seguinte, isso aconteceu desde quando a gente assumiu a cooperativa com essa intenção de fazer com que as coisas lá acontecessem e que da melhor forma possível levasse aí para os nossos cooperados. Não resta a menor dúvida de que isso aí é um benefício para o cooperado e um benefício para a região. Porque se a gente está fomentando, se a gente está trazendo recursos aí, esses recursos estão sendo bem aplicados e da mesma forma está trazendo aí uma safra muito boa, recolhimento aí de impostos, né? O crescimento do nosso produtor rural. Então, uma série de situações dentro desse princípio. Agora, isso aconteceu devido à nossa equipe, né? Isso aí não resta a menor dúvida que a equipe que está lá montada para isso e que o Conselho de Administração apoia de tudo enquanto é forma, que ele parte da diretoria, né, dos nossos gerentes de negócios, dos nossos gerentes de agência e todos os funcionários empenhados para isso. Para nós foi uma surpresa grande em chegar em tão curto prazo, porque você sabe que quando você assume uma administração,
Essa administração você leva algum período para poder conhecer do que estava acontecendo, de que forma você vai atuar, de que forma o mercado vai atender dentro dessa história. Principalmente num emaranhado tão difícil como é o mercado financeiro, né, presidente? Isso não resta uma dúvida. Você vê, a Credipatos é uma cooperativa que está aqui, né, na nossa localidade, com filiais em algumas outras localidades, que você chegar perto de um grande banco aí, você é uma agulha no palheiro, né? Mas eu acho que através do trabalho desenvolvido por toda a equipe dentro daquilo, ela vem cada dia conquistando mais empresários, mais produtor rural, a gente também procurando expandir para praças, aonde a gente acredita muito no agronegócio. Né? Você vê, nós estamos há pouco tempo em Uberlândia, já temos bons negócios em Uberlândia, temos pouco tempo que nós estamos em Paracatu, que foi 2 últimas praticamente inauguradas, nós já estamos muito bem nesse local, justamente por esse sentido. Nós não deixamos de hipótese nenhuma estar concentrado no agro rural, em todos os negócios, porque não foi só o agronegócio que teve... Mas especificamente num segmento importante como esse, é preciso ter um planejamento, instrumentos específicos para isso, e é preciso ter condições específicas para ter um crescimento desse num segmento como o agronegócio, por exemplo. Isso é uma das coisas mais importantes. O planejamento estratégico que foi feito dentro da Credipatos, ele está acontecendo mais do que a gente fez. Mas devido a isso, nós temos hoje o quê? Nós abrimos a porta da cooperativa, que é uma frase muito boa que tem aí, que dar crédito é acreditar. Então, nós estamos acreditando no comércio, na indústria, na prestação de serviço, etc. e tal. E isso é importante. Nós temos hoje um banco que pertence a nós, cooperativas, e esse banco também tem nos dado suporte dentro dessa história para que aconteça essa tal realização. Não é mesmo? Então, isso para a gente surpreendeu pelos números, mas a gente tinha os detalhes todos. Esses números foram bem acima do que a gente planejava. E o que aconteceu com isso? É um sinal de que está bem entrosado conselho, diretoria e gerências da Credipatos. Muito bem, deixa eu colocar o Damião aqui, que é o técnico dessa história aí, a gente colocar o Damião nessa conversa aqui. Damião, tem 2 aspectos aí que são extremamente importantes. O mecanismo usado para se chegar a um recorde desse, né, o que foi feito pela cooperativa, e um outro assunto é a observação disso num contexto geral de mercado. Porque não é simplesmente você crescer num segmento dentro da cooperativa. Isso cresce dentro da cooperativa e movimenta todo um sistema, porque gira dinheiro. É aquele caso do dinheiro. Eu tenho R$1 aqui, eu compro alguma coisa do presidente, o presidente compra alguma coisa de você, você me compra outra coisa de volta, o dinheiro girou a economia dos 3 que estão aqui e continuou sendo R$1. Né? Então é preciso ter esse mecanismo aí e observar isso, o bem que isso fez no sistema, né, no sistema do comércio em geral. Isso é fruto de 2 momentos. Né? O momento quando o atual conselho assumiu há 4 anos, ele determinou que nós deveríamos fazer um planejamento estratégico para os próximos 5 anos. Nós elaboramos, apresentamos, o Conselho aprovou. E quebramos um paradigma na Credipatos, que era dizer que o seguinte, que era prejudicial para a instituição o repasse de recursos oficiais da safra de governo. O que nós fizemos? Nós entendemos naquele momento que era altamente favorável para o cooperado. Poderia, no primeiro momento, até ser prejudicial para a instituição, que diminuiria a sua rentabilidade. Mas aí o que nós fizemos? Nós pegamos todos os recursos disponíveis dos recursos oficiais, pegamos os recursos também do nosso banco, o Banco OB, que tem linha de crédito favoráveis para os cooperados, e do BNDES. E aí vem no crescente. O que acontece? Foi aumentando a credibilidade dos cooperados. O que nós pregávamos naquele início? Que nós teríamos que ser a principal instituição financeira dos nossos cooperados. E nós avançamos muito nisso.
Então, hoje, o cooperado nos aborda, acredita na gente e vai. Então, é o seguinte, o crescimento agora do ano safra 2019-2020 era, como o presidente disse, era previsto, mas não nos níveis, porque é o seguinte, o crescimento foi o maior do sistema Sicob. Então, quer dizer, as cooperativas do Brasil inteiro, e nós temos cooperativas robustas, né, principalmente no sul do país, no norte do Brasil e tal. E esse crescimento foi um negócio, inclusive, na fala, né, no dia que nós fomos agraciados lá com esse número, que foi o workshop de agronegócio promovido pelo Bancob, o gerente lá do Bancob falou, foi um crescimento extraordinário, né, surpreendente, não, quer dizer, surpreendeu até o próprio sistema Sicob. Então, isso que é importante. Mas a gente, Gui, a gente vem num crescimento muito robusto, muito sólido e muito consistente. Para você ver, quando você diz dessa questão do dinheiro girar, o dinheiro gira na nossa região e agora nós somos muito felizes a semana passada com aquela linha do governo federal do Pronamp, que era para os pequenos empresários. E além de, vamos dizer, não é o nosso forte, né, que o nosso DNA é o agronegócio, mas hoje nós temos a credibilidade muito grande dos pequenos empresários também na nossa região. E nós conseguimos disponibilizar aproximadamente 15 milhões no mercado. Então, quer dizer, esse dinheiro está circulando aqui, que são aquelas questões extraordinárias, né, que é proveniente lá do Congresso Nacional, do governo federal, para salvar as pequenas empresas, para mitigar, né, essa questão do desemprego na nossa região. Então, quer dizer, nós conseguimos atender um número considerável, um percentual considerável dos nossos pequenos cooperados, mais ou menos 15 milhões, né? Ainda estamos na expectativa, parece que está tendo uma possibilidade de uma segunda etapa, nós estamos todos preparados, os nossos cooperados nos agradeceram muito nisso. Então, quer dizer, agora, né, nós estamos aí, agora lançamos a nova safra, né, que é o 2020-2021, os nossos cooperados já estão tomando conhecimento, já estão nos abordando, já começou a abrir as negociações. Eu acredito que nós vamos ter um sucesso muito grande também nessa próxima safra. Com certeza. Agora, um outro detalhe, presidente, e esse é um bem para o cooperado, é um bem para o produtor rural, vamos dizer assim, porque tem uma instituição financeira que pensa nesse segmento de maneira diferente, né? Que pensa como cooperado, que traz esse produtor rural como cooperado, como participante de todo um sistema. Não é simplesmente uma instituição financeira que impõe regras de cima para baixo, né? Não, isso aí é um detalhe seguinte, quando uma empresa nos procura para ser mais uma cooperada da Credipatos, ou que nós vamos fazer uma visita para o pessoal, de cara a gente fala isso, você fala assim, nós não viemos aqui trazer mais um banco para vocês, não. Nós viemos aqui para fazer uma parceria com vocês. Porque é uma forma que a cooperativa faz para os cooperados, que é o seguinte, nós não estamos lá visando uma rentabilidade alta. Se nós estivéssemos visando uma rentabilidade alta, nós teríamos essa rentabilidade. Para você ter uma noção, né, que nós vamos fazer a assembleia agora, e o seguinte, a Credipatos, no ano de 2019, mesmo com essas taxas pequenas, ela teve uma sobra aí de resultado na cooperativa de 18 milhões. Então, o que acontece dentro dessa história? Se nós estivéssemos praticando taxas mais altas, sacrificando os nossos cooperados com taxa mais alta, nós teríamos tido uma rentabilidade aí de 100 milhões. Isso não é interessante. Essa rentabilidade com custo menor, ela ainda é voltada para o cooperado, né? Eu paguei, teve casos aí em anos anteriores que nós devolvemos, para cada R$1 que o cooperado pagou de juros, foi devolvido mais 50 centavos. Então, vamos supor, você está cobrando dele uma taxa aí de 1%, 1,5%, se você ainda devolveu a metade do que ele pagou, ela caiu para quanto, né? Então, você analisando, igual o caso que o Damião, que isso é de extrema importância ressaltar, e pelo seguinte, a nossa cooperativa, apesar da nossa luta dentro desse negócio, quer dizer, a gente está aguardando ver se a gente consegue mais, mas nós injetamos aí, né, num prazo de um dia, nós injetamos aí quase 15 milhões de reais nas pequenas e médias empresas que estavam com dificuldade porque estavam fechadas. Elas estavam aí sem condição de faturar. E elas estavam aí pecando, né, de uma forma ou de outra, é difícil da situação. E nós injetamos, não foram para todos, porque
foi de acordo com o que chegou a verba, mas nós pretendemos, aqueles que estão aí aguardando, eu falei, vamos aguardar mais um tempo para ver se o governo vai aportar mais dinheiro, o fundo vai aportar mais dinheiro nisso, para que a gente passe. Porque é uma verba boa, é uma verba aí de Selic, mais 1,5% ao ano, e com condições favoráveis, né? Tem um período de carência aí de 8 meses para eles começar a pagar, e depois vão pagar em parcelas mensal, o que facilita, porque não é possível que daqui a 8 meses nós ainda estejamos uma economia tão fechada como está no momento, né? Então isso é de extrema importância. Agora, aqueles que ficaram de fora, nós vamos criar com recursos próprios dentro da cooperativa, estamos ajudando, graças a Deus a cooperativa não está tendo inadimplência, a cooperativa tem conduzido os trabalhos lá com os nossos cooperados, justamente em cima disso. Então, é um fato extremamente importante para a gente. E a gente fica feliz, porque é aquele caso que a gente está referindo. Nós estamos lá para trabalhar para o cooperado, nós não estamos lá para garantir o nosso trabalho. Nós estamos lá para trabalhar realmente para o nosso cooperado. Damião, para a gente encerrar, vai continuar crescendo, porque 271%, é isso? 271. Ainda sobrou espaço para crescer 2020, 2021? Não, o nosso objetivo, né, o Gui, é muito além disso, né? Que aí é percentual de crescimento. Mas o que a gente quer, que a gente almeja, os nossos ativos hoje, algo em torno de 600 e poucos milhões, nós estamos querendo chegar a 1 bilhão. Não, vamos dizer, a nossa carteira de 465 milhões, aproximadamente, nós estamos querendo chegar em 700. Então, quer dizer, a Credipaz está trabalhando para isso, os nossos cooperados acreditam na gente, a gente está correndo atrás, igual, só complementando aqui a fala do presidente, a hora que ele disse o seguinte, isso foi num dia, isso foi um mutirão, o governo abriu a verba e disse, olha, quem for mais eficiente vai levar. E nós pegamos e no final da tarde nós tínhamos disponibilizado aproximadamente 15 milhões. Então, quer dizer, nós não medimos esforço para atender o nosso cooperado. O nosso cooperado lá, uma coisa que chama atenção, e eles hoje reconhecem isso, é o seguinte, lá não tem nada de política, não tem nenhuma política lá que é fechada. Não tem nada que é pacote. Cada cooperado que chega, de acordo com a demanda que ele tem, a gente conversa, a gente tenta aproximar da realidade dele. O Edmilson falou uma frase... É um relacionamento personalizado, né? O Edmilson falou uma frase muito interessante, que ele fala o seguinte, não adianta a gente querer impor para o cooperado nada. O cooperado tem que nos dizer, porque graças a Deus, né, Gui, nós também estamos numa região muito privilegiada, que é diversificada. Então, nós temos cooperados de todas as linhas de atividade. A maioria vinculada ao agronegócio. Mas a grande maioria, cada um mexe num pequeno setor. Tem até então, jornalista lá. Com certeza, está vendo? Aí tem o negócio seguinte, tem prazo, tem maturidade do processo, né? Então, quer dizer, tudo isso é levado em consideração lá. Aí, quando a gente cita, né, que a nossa inadimplência é muito pequena, por quê? A gente tenta adequar e ajustar as necessidades dos nossos cooperados para que a coisa flua normal, né? Porque nós queremos é o seguinte, proporcionar ferramentas para que o nosso cooperado desenvolva a sua atividade, né? Sim. Nós queremos que ele cresça, né? Então, é isso que a gente trabalha lá o tempo todo e a orientação... Com isso, nós temos que agradecer também o cooperado, né? Claro. Se não tivesse essa participação dele, não teria esse crescimento, né? Ele é a razão de tudo, né? Igual o presidente está dizendo aqui, nós estamos lá para trabalhar para ele. Se não fosse ele, nós não estaríamos lá, né? Muito bem, presidente. Uma palavrinha final para falar diretamente com o cooperado, que eu acho que é extremamente importante diante de um momento importante como esse que você está divulgando hoje aqui no nosso programa. Eu quero agradecer aí, né? Porque eu acho que o principal ator lá é o cooperado. Isso é indiscutível, ele faz acontecer, né? Nós somos apenas um instrumento de levar para eles e eles fazem com que aquilo aconteça. Então, eu deixo aqui, agradeço imensamente aí, os nossos cooperados e, mais uma vez, ressaltando, nós estamos ali para poder fazer o que vocês realmente necessitam que seja feito. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Pela presença. Muito obrigado aí. Obrigado, Damião. Obrigado, boa tarde a todos. Continue como diretor financeiro eficiente, viu? Se Deus quiser. Estamos aqui para te apertar aqui sempre. Um abraço para vocês. Obrigado, presidente. Obrigado. Muito bem.
Através de cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma casa na rua Fernanda Cristina de Souza, no bairro Ipanema, 5 pés de maconha foram localizados. Põe na tela. Gui Boaventura, de posse dessa ordem judicial, os militares se deslocaram então até essa residência que fica localizada na rua Fernanda Cristina de Souza, aqui no bairro Ipanema. Juntamente com uma testemunha e com a presença da moradora de 39 anos, os militares iniciaram a busca. Na casa, eles encontraram bem na janela do quarto do filho dela, que tem 22 anos, 5 pés de maconha que estavam sendo plantados em copos de alumínio. Diante desses fatos, os militares apreenderam essa droga e conduziram a mulher de 39 anos para a delegacia, já que o filho de 22 anos não estava na residência. Tassiana Bernardes para o programa Gui Boaventura. Olha, já está aqui comigo, vai participar conforme nós anunciamos no nosso programa inteiro hoje, Dr. Dárcio Magalhães. Doutor Dárcio vai falar hoje sobre a questão do sono. Tem muita gente aí sem dormir, viu, doutor? Muita gente aí, estamos passando um momento de tensão e nada melhor do que ouvi-lo hoje aqui. E se você tiver qualquer dúvida, pode prestar atenção que o doutor Dárcio vai te esclarecer, né? Porque esse momento de tensão, a pessoa perde o sono, perde a tranquilidade, muita tensão, muito peso para carregar, e é hora de você ouvir alguém que te dá uma luz, te dá um caminho, como é que você faz, o que acontece, por que isso acontece, para você dar um jeito de viver, porque nós não podemos parar de viver. Está aí tudo isso aí, mas nós não podemos parar. A vida não para, né? Então nós vamos falar disso já aqui. Feirão online da BRZ. Chegou a hora de você conquistar seu 2/4 Premium de forma rápida, fácil e imperdível. Feche o seu contrato até o final deste mês e comece a pagar a Caixa Econômica Federal só daqui a 180 dias. Só no ano que vem. E você pode ganhar 3 meses de condomínio. Mas atenção, esses benefícios e condições são válidos apenas para o final deste mês, até o final deste mês. Acesse o site BRZ para falar direto com o atendente pelo site brzempreendimentos.com, né? Faça como centenas de famílias que já se tornaram premium com a BRZ e aproveitaram a oportunidade de morar em um condomínio fechado, com área de lazer completa, tudo isso com parcelas menores que o aluguel e que cabem com certeza no seu orçamento. Acesse o site aí, surpreenda-se, more bem, more melhor, more num premium com a BRZ aqui em Patos de Minas. Muito bem, fico aqui porque vai começar o nosso consultório. Roda. Vendo aqui o doutor Dárcio Magalhães. Tudo bem, doutor? Beleza, e você está firmão também, né? Estamos aí na Você luta, está sempre né? firmão, né? Nessa luta aí, né, doutor? Com de certeza. todos os dias, né? Um abraço aí para quem está nos assistindo aí. Fica firme aí no programa do Gui, que nós temos umas sugestões aqui que eu creio que pode ajudar bastante, né? Doutor, quando a gente fala, o senhor vai atender uma pessoa lá no seu consultório, chega lá o Gui Boaventura, doutor, eu não estou dormindo, doutor, eu estou assim, eu estou nervoso, eu estou assado, não sei o que tem. Uma questão dessa aí, num contexto geral, né, como nós estamos vivendo, tem importância? O senhor analisa o que está acontecendo individualmente, mas tem esse contexto geral que nós estamos vivendo aí, que tem uma determinada influência, doutor? Tem. Muito grande, né? Você está dizendo aí do efeito da pandemia, Sim. de toda essa mudança, né? Então, a mudança foi enorme, né? Eu creio que nenhum de nós, mesmo nós aí, já mais erados aí, não experimentamos nada assim de mudança de rotina como a que está acontecendo, não. Isso é uma coisa surpreendente e diferente. E se muda a rotina, se muda o jeito de viver, isso
impacta a pessoa de alguma forma, né? Então, assim, o que a gente está vendo um aumento muito grande, como a minha área na medicina é a neurologia e o sono, nós estamos vendo uma série de problemas que aumentaram, né? Isso também a gente está vendo em outras áreas da medicina, que aumentaram muito aí. E a questão do sono não poderia ser diferente, porque uma das coisas que as pessoas não põem atenção, vejam vocês, e que é muito importante para a nossa vida, chama rotina, disciplina. Isso é importante demais para a nossa vida. Você ter hora para as coisas, você ter hora de levantar, hora de alimentar, hora de dormir, hora do seu esporte. Isso é muito importante. E de repente, o que foi que nós vimos? Nós vimos uma perda da rotina. Isso que eu analiso, que eu vejo... Aliás, não foi só uma perda, uma mudança completa. Mudança completa da rotina, né? Então isso tem um impacto muito grande. Eu atribuo os problemas que estão tendo no sono, que não é só insônia, nós estamos vendo uma série de problemas também emocionais, né, acontecendo, distúrbios mentais que exacerbaram. Esses distúrbios ou aumentaram, né, ou apareceram, a gente está vendo isso daí. Então, em cima do problema, em cima do que houve, da dificuldade, você mesmo pode já observar qual é a solução que você pode ter para melhorar isso, para sanar isso. Uma das primeiras coisas que a gente viu, que é resultado da mudança de rotina, uma das principais coisas é o que a gente chama de atraso de fase de sono. Mas eu não vou falar em linguagem médica para vocês, não. Vou falar assim, a mudança dos horários de deitar, de levantar, de acordar. Porque quando você trabalhava, você tinha uma atividade, os meninos têm escola, tudo, você tem uma hora de levantar, de ir para o seu trabalho, os meninos ir para a escola, isso acabou. Isso acabou, que a gente... Preenche o dia com atividades, né, programadas. Lógico, programada. Esse é a solução. Então, o que aconteceu com o pessoal? Primeiro começou a invadir a noite. Não tinha que levantar no outro dia cedo, ia ficar em casa. O que aconteceu? Começaram a invadir a noite. Deitar mais tarde, levantar mais cedo, né? Então nós estamos vendo inversão de fase de sono. E outra coisa, isso também com as crianças, com os adolescentes, né? Outra coisa, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a cochilar durante o dia, começaram a deitar durante o dia, aí vai ver a televisão, aí cochila, aí arrebenta com o sono à noite, né? Porque você está cochilando durante o dia, ficando muito de repouso durante o dia, isso compromete a eficiência do sono e a qualidade do sono. Então, isso foi uma das coisas que aconteceu, somada a outras. Porque aí começou... Dizem que a sexta é saudável, né? A sexta. O Gui está falando daquele descanso que a gente faz depois do almoço. Isso é uma coisa, que é de 20 minutos. Mas o que começou a acontecer não foi sexta. O pessoal 3 horas está deitado da tarde, está deitado 10 horas da manhã, não tem mais horário. Fica o dia todo, vai ficar assistindo série de televisão até tarde, ou durante o dia, cochila durante o dia, né? Quem dera, se fosse só a sexta, ótimo, isso realmente é saudável sim, né? E isso também teve outras mudanças que nós vimos aí, né? Os meios, a mídia nos falar, por exemplo, o uso de bebida alcoólica, isso aumentou muito. Pessoal em casa e beber. Isso arrebenta com a saúde, arrebenta com o sono e arrebenta com a saúde. As pessoas acham que tomar uma cerveja por dia que isso é inocente. Isso não é inocente. Não é inocente. Você pode ter certeza que isso tem impacto, mas quem dera que fosse só isso. Porque o álcool ele é bom às vezes para começar o sono, mas ele fragmenta o sono, ele leva à insônia, né? Então a gente está vendo um abuso disso. Outra coisa, mudança de horário de alimentação, ficou uma coisa, você não tem mais horário. Então a alimentação, e vocês não sabem, mas isso é importante. Se você muda o horário seu de jantar, você pode ter certeza que isso tem um impacto no sono, né? Porque as pessoas acham assim, você 11 horas da noite, você come um bife, você come uma proteína, né, uma carne vermelha, que demora mais no seu estômago para fazer digestão, demora muito mais do que você comer macarrão, arroz, coisa leve, ou uma carne branca. Você come uma carne vermelha pesada. Aí meia hora depois você vai deitar, 1 hora depois. O pessoal acha que foi dormir. Não, você não está dormindo. Sabe por quê? Por causa do seguinte, Gui. Seu cérebro, quem cuida de seu estômago é o cérebro. O cérebro é quem coordena todo o funcionamento do corpo. Então você foi dormir empaturrado ou cheio, né? Ainda que não uma carne vermelha, mas uma refeição pesada, né? Próximo ao horário de deitar. Seu cérebro ele tem que estar trabalhando para coordenar lá a digestão.
Então tem áreas cerebrais que são responsáveis por intermediar isso, por administrar, ela está trabalhando. A qualidade do sono não é a mesma. Quando a gente faz o exame na pessoa, a gente vê lá, a gente fala no estágio 2, a gente fala que o exame de sono está meio sujo, porque a gente vê que não é um sono de qualidade. Então você veja, mudança na rotina, o que ocasionou? Mudança de horário de deitar, de levantar, horário de cochilar, mudou o horário de comer, abuso de bebida alcoólica. Tensão, doutor, tensão, atenção, a apreensão, porque você chega em casa, por exemplo, e vê o pai, a mãe, o sogro, a sogra, você vê a sua família e fala, puxa, eu tenho que sair para trabalhar e volta aqui, como é que eu faço? Fica tenso, você não relaxa. Esse é um dos aspectos, né? Fora outros, porque é o seguinte, nós, além desse que o Gui está falando, da tensão, desse estresse gerado, né? Fora do que a gente viu, o bombardeio, como é que foi o bombardeio que nós sofremos de informação, todos nós, e na maioria, assim, informações que te deixam preocupado. Nós temos 5 meses aí só de notícia ruim. Né? Notícia ruim. Podemos depois falar dessa parte aí, mas vamos, porque eu acho que a impressão que eu tenho, eu não estou te falando que eu estou certo, não, eu tenho a impressão que a coisa, que ela foi mais supervalorizada, é a impressão que eu guardo. Agora, voltando ao aspecto de tensão, tem uma outra coisa ainda a considerar. Fora essa que o Gui está falando da tensão, da preocupação com família, de tudo isso. Vocês imaginam aquele negócio de ficar em casa? Um grupo familiar que não estava acostumado com isso, sem atividade, dentro de casa o tempo todo, num atrito. Num atrito que eu digo assim, numa convivência, num número de horas aumentada por dia, numa rotina diferente que não tinha. E olha que tem casa. Não existe família que não atrita. E fora uma coisa, Gui, tem casas que a pessoa tem condição ali, você tem 2 filhos, 3 filhos, a esposa, você tem 2, 3 televisões dentro de casa, um vai para um quarto, Agora eu te pergunto, na grande maioria dos lares, você tem uma televisão para todo mundo. Um quer ver um negócio, outro quer ver... Então, eu estou falando isso, sabe por quê, pessoal? É porque é o seguinte, porque eu tenho isso no meu consultório, eu recebo gente falando isso. Então, eu tenho isso dentro do meu consultório. Eu tenho dentro do consultório isso. Né? Então, isso, o que aumentou de problemas, assim, de atrito familiar, isso deu uma aumentada grande. E aí vem, se os problemas são esses, o que nós temos de solução? O que nós podemos fazer para resolver isso? Então veja, uma das coisas muito importantes, você começou a falar sobre isso, que é você ter horários, você ter rotina. Pessoal, olha, por mais que seja tentador a falta de horário, né? Porque vocês vejam que a disciplina é uma coisa que normalmente incomoda o ser humano. Né? Liberdade é uma coisa, disciplina é outra. É outra. E a disciplina, para nós, ela é como uma algema, né? Ela é entendida assim. A palavra disciplina, que implica em esforço, né? Em ordem, normalmente é entendida por nós como uma coisa assim, eu tenho que fazer esse sacrifício. Eu tenho que ter hora de estudar, eu tenho que ter hora de trabalhar. Você entende isso como sacrifício. Isso precisa mudar. Nós precisamos entender que disciplina é solução para nós. Quem não aprende isso normalmente vai aprender no consultório médico. Vai ou no consultório médico ou sofrendo, né, Gui? Tem pergunta aqui, doutor? Vamos colocando as perguntas das pessoas aí no ar. A Edith, por exemplo, boa tarde, Gui. Mesmo tomando remédio, eu deito e levo 2, 3 horas para dormir. O que pode ser? Então, Edith, pergunta sua... Não é fácil, não. Pode ser tanta coisa, Edith. Você quer ver um negócio? Por exemplo, você está com uma insônia. A gente chama insônia inicial, né? Que você está com dificuldade de começar o sono. Porque tem insônia de manutenção. Tem umas pessoas, Edith, que elas começam a dormir fácil, mas acordam no meio da noite e não dormem mais. Tem umas que já é no final da madrugada. Então você está com uma insônia que a gente chama inicial. Pode ser um tanto de coisa. Quer ver um exemplo? Só um exemplo. Uma pessoa que tiver hipertiroidismo, ela pode ter insônia. E às vezes ela está tomando um remédio que ela falou lá, eu tomo um remédio para dormir, e mesmo assim eu não durmo.
Bom, mas será que o que precisa é um remédio para dormir? Tem que ver, Dite, qual é a causa disso. Qual é a causa? Um simples hipertiroidismo pode provocar insônia. Você trata a tireoide e melhora a insônia. Estou dizendo que você tem hipertiroidismo, estou te falando que é uma das causas. Você quer ver outra coisa? Eu teria que saber sua faixa de idade, porque existe um número de horas que a gente dorme, né? Aqui, por exemplo, na faixa que eu Gui, por exemplo, estamos aqui de idade, o normal para nós é em torno de 7 horas de sono. Então, se a gente deitar por 9 horas, se a gente deitasse por 9 horas, vai dar insônia. Nós não vamos dormir, porque não tem mais sono para isso. Então, precisa saber que hora que você está indo deitar, que hora que você está levantando, porque às vezes se seu período de ficar deitado é muito longo, olha o que eu estou dizendo, período de ficar deitada, não estou falando de ficar dormindo. Se seu período é muito longo, isso atrapalha o sono. Tem pessoas que a gente trata a insônia, não dá um remédio. A gente só encurta o período da pessoa ficar deitada e ela melhora o sono. Só agora, doutor, você está falando aí, o senhor falou aí de remédio. Por exemplo, pessoa tem o remedinho do vizinho, tem o remedinho do farmacêutico, tem o remedinho disso, tem a indicação do não sei o quê. Por exemplo, a pessoa toma um remédio para... Fala, ei, rapaz, tomei um remédio para não enjoar e eu dormi que foi uma mulher. Toma um Dramin aí para você ver que você dorme mesmo. Isso é saudável? A pessoa que não tem problema nenhum de enjoo, não tem problema nenhum, tomar esse tipo de medicamento, por exemplo, para dormir, vale? Então, a primeira coisa que precisa entender é o seguinte, que o Dramin, que é o dimenidrato, né, ele não é um remédio que vai provocar sono em todo mundo. Em mim, se eu tomar meio, porque meu labirinto às vezes não fica legal, se eu tomar meio já me dá sono, mas isso não acontece com todo mundo não. Né? Meus filhos também, quando viajavam, tinha problema no labirinto, se dá remédio para os meninos da mesma, estão ligados. Então, primeira coisa, o Dramin ele não dá sono em todo mundo. Aquilo que o Dramin faz é um efeito colateral. E esse efeito colateral de sono, primeira coisa que ele não dá em todo mundo. Mas o problema maior que eu vejo não é esse. O problema que eu vejo é o seguinte, é preciso entender uma coisa, quando você não dorme direito, você tem que saber qual que é a causa. Porque tem dezenas de causas. O problema, por exemplo, vamos supor que você tem um tipo de apneia. Não é tratar só o efeito, a insônia. Exatamente. A insônia não é a causa, é o efeito. Exato. Porque você tem insônia, que a gente chama de primária, que é uma doença mesmo do sono lá próprio. Mas você tem a insônia secundária, que é causada por outra coisa. Então, por exemplo, vamos supor, você tem uma apneia central. Né? E a apneia central, diferente da obstrutiva, ela pode levar à insônia. Só que ela leva outros males. Aí você vai e toma o tal do Dramin para dormir, ou toma outra coisa. Aí já é mais sério, porque você pode até aumentar as apneias. Então, diante de uma dificuldade para dormir, Edi, o comportamento da gente é o seguinte, você tem que primeiro saber de onde que vem essa dificuldade. Você tem que identificar. Às vezes é só de mau hábito. Agora, doutor, tem umas coisas que eu fico curioso para perguntar, vou aproveitar, vou perguntar. Eu conheço um cara aí, ele é apresentador de televisão, né? Ele não sente sono, absolutamente nenhum sono. O dormir dele é como apagar uma luz. Não sabe que hora que dormiu, não sabe como que dormiu, não sentiu sono. Sabe aquele sono? Ele sente até saudade de sentir aquele sono, de ficar sonolento, aquela coisa, nossa, eu tenho que dormir, minha cama e tal. Isso não existe. É como apagar uma luz. Isso é normal? Acontece com as pessoas normalmente? Eu precisava te perguntar um negócio. Falando, essa pessoa, esse apresentador que você conhece, você sabe me falar mais ou menos que hora que ele costuma ir deitar? Sei. Que hora que ele costuma ir deitar? Não, ele deita cedo, por volta de 10 horas, 10 e meia, está deitado. Sei. Né? Mas acorda às 4 da manhã também. 4 da manhã. Tá certo. Não dorme mais também, não. Vamos fazer uma continha. De 10 da manhã até às 4, deu 6 horas de sono. Deu 6 horas. Então, assim, isso é mais comum para uma pessoa assim de seus 70 anos. 60, 70 anos, já pode chegar num tempo de sono desse daí. Sendo que isso não é insônia, está próprio para a faixa etária. Entendeu? Entendi. Se tiver numa faixa etária dessa, por exemplo, eu estou com 58. Meu tempo de sono é em torno de 6 horas e 40, 6 horas e 50. Eu não dou conta mais de dormir 7 horas e meia. Eu não posso deitar 11 horas. Se eu deitar 11 horas, eu vou ter problema para dormir. Porque não dá mais. 10 anos atrás dava. E daqui mais 10 anos... Mas essa questão de não sentir sono, isso é normal?
Uma pessoa que não sente sono. E eu estou perguntando isso porque esse não é só o problema do apresentador. Eu já vi isso em outras pessoas. As pessoas falam, curiosamente, eu também não sinto sono. A pessoa pode, inclusive, dirigir e tal, tá achando que tá bom. Correto. E de repente dorme no volante. Exatamente. Existe uma coisa que não é muito comum, não. Não é muito comum. Existe algumas pessoas que fazem parte de um grupo que a gente chama de dormidor curto. São dormidores curtos, né? Já ouvi falar, não sei se é verdade, que o Yves Pitangui era assim. Napoleão Bonaparte. Então, assim, existem pessoas... Eu tenho pessoas dessas no consultório. São raras. A maioria, a gente pega muito dormidor longo. Pessoas que precisam de mais tempo do que o normal. Mas não é doença, porque elas precisam. E existe isso, existe dormidor curto. Tem pessoas que 3, 4 horas de sono para eles estão uma beleza. No outro dia estão ótimos. É claro que não faz falta. Então existe isso. Existem os dormidores curtos, é uma coisa fisiológica. Agora, teria que ver se tem algum problema, teria que investigar se isso é problema ou se é uma coisa natural. Sim. Né? Eu estava, por exemplo, comentando aqui outro dia, justamente com o apresentador, o tanto de energia que ele tem, muita energia. Então tem gente que é exatamente assim. Eu tenho colegas, eu tenho 2 colegas médicos que são assim também. Então a gente precisa de menos sono, parece que o pessoal tem uma energia, né? E existe isso também. Mas não sentir sono é normal? Não é normal. Eu não creio que é questão de não sentir, porque dorme, não é verdade? Sim. Dorme. Sim. Não é questão de... Porque você tem o sono. Então, se você não sente, como é que dorme? Explica isso melhor para mim. Pois o dormir... Vamos ter que conversar mais a esse respeito aí. Porque é a mesma coisa de apagar uma luz. Vamos lá para a pergunta do povo. Vamos conversar sobre isso. Nós vamos conversar com ele. E depois eu me comprometo ao seguinte, a explicar aqui, trazer o doutor aqui e a gente explicar. Porque isso eu acho que é um negócio fora da curva. Isso aí realmente... Mas aí nós vamos entender, porque se esse aqui não souber, você não precisa de procurar nem o Papa. Né? Isso aqui sabe tudo. Certo. Denise, boa tarde, Gui e doutor Dárcio. Doutor, eu tenho muita enxaqueca e à noite tenho muita dificuldade de dormir. Uma pode estar relacionada com a outra? Pode sim, Denise, pode estar relacionado. Primeiro que a dor é uma das causas de insônia, né? Você vê que o pessoal aí entra numa determinada faixa, tem uma idade da gente, né? A gente já está começando isso daí. Você sempre tem uma dor aqui, tem outra dor acolá, tem uma dor no ombro, uma dor nas costas, tem uma coisa. Então a dor, sim, ela é um problema para a qualidade do sono. Né? Isso precisa ser abordado, precisa ser cuidado. Não é que não tem jeito, tem jeito. Agora, veja bem, no seu caso é a enxaqueca. A enxaqueca pode atrapalhar o sono? Pode, se tiver com dor vai comprometer o sono. Né? Agora, o sono também, os distúrbios de sono podem comprometer a enxaqueca. Uma das coisas que complica a enxaqueca, o migrandoso, né, a pessoa que tem enxaqueca, muitos deles relatam isso para a gente, e isso é descrito também em livro. Se o enxaquecoso, se ele fica mais tempo na cama, ele pode ter mais dor de cabeça. E também se ele fica privado de sono, isso é comum demais, é comum. Às vezes você tem uma pessoa que é enxaquecosa e ela te procura e fala, olha, mas eu piorei, tem 3 meses, mas piorou demais minhas dores. Você vai ver, ela arrumou um serviço novo, ela está levantando mais cedo, ela está dormindo menos do que deveria. Ela mudou a rotina. Mudou a rotina, mudou a quantidade. E a privação de sono, a falta de sono, pode sim exacerbar a enxaqueca, pode piorar. Não é que é a causa, não. Eu acredito que você tem insônia e enxaqueca, são 2 problemas diferentes, mas um afeta o outro. Muito bem. Certo? É isso. A Daênia, doutor Dárcio, uso Zolpidem há 3 anos. Como faço para parar? Posso interromper de uma vez? Observação, que é importante, tenho insônia. Pois é. Esse Zolpidem é para dormir, não? Ele faz parte de um grupo de fármacos, de remédios, chamado de hipnóticos. É uma droga que a gente chama do grupo Z, que são outros, é um tipo de hipnótico. Então, sabe o que acontece, Daênia? Primeira coisa, olha para você ver, você está dizendo que você toma Zolpidem há 3 anos. Você pode olhar na bula do Zolpidem que ele não é um remédio indicado para você usar mais do que 3 semanas, não.
O máximo preconizado aí para você tomar o Zolpidem é no máximo 3 semanas. A própria bula fala isso, são 21 dias. Né? Você vê que você já toma esse remédio há 3 anos. É verdade, sim. Eu tenho pacientes, né, muitos colegas aí da classe médica, que a gente usa Zolpidem assim, por mais tempo. Existe isso. Mas olha, eu vou repetir numa questão, que é uma questão que não é muito observada. As causas da insônia são várias. Por exemplo, quando a gente vai olhar um paciente com insônia, muitos a gente cuida sem nem colocar remédio. Às vezes eu mudo a hora de refeição, eu mudo a hora de deitar, a hora de levantar do paciente, ele melhora. Muitas vezes é um problema de ansiedade. Você resolve o problema de ansiedade, você resolve o problema do sono. Então, às vezes, a gente tem que ver de onde que vem essa insônia sua. Porque, por exemplo, vamos supor, só uma suposição. Vamos supor que a causa da sua ansiedade é um transtorno da ansiedade. Então, o Zolpidem, isso poderia ser usado outra coisa no lugar disso. Tem outros remédios que eu não gostaria de falar o nome aqui, porque tem muita gente que é impressionante. Mesmo a gente falando, eles vão lá e arrumam um remédio e toma, e às vezes não é interessante. Então, a gente não gosta muito de ficar lá, de falar nome de remédio assim, não. Fala quando não tem jeito, ou escapa. Mas a gente procura evitar falar. Então, tem outros remédios que são, às vezes, mais suaves, de menor impacto, né? Ou que tem uma indicação melhor para aquele tipo de insônia. Menos agressivo, né? De repente, pode ser que a gente vai ver e vai falar, não, olha Daiane, para você o melhor mesmo é o Zolpidem. Às vezes vai acontecer. Fala, não, o melhor remédio para você é esse. Está entendendo? Então, eu estou vendo aí o que você está falando, que você queria um jeito de retirar isso. Tem como retirar isso? Tem. De retirar de uma vez? Não, não tem. Porque você tomou esse tipo de remédio mais de 21 dias, você está dependente dele. Então isso tem um jeitinho de tirar. Tem a forma de tirar, às vezes você tem que substituir por um outro mais suave, mais leve, por um tempo, né? E tem que ver também se tem condição, que às vezes não tem condição de tirar. E aí é o médico que vai definir isso. Aí, tá certo, Daiane? A Fátima está dizendo o seguinte, boa tarde, Gui. Gostaria de saber do Dr. Dárcio, meu esposo tem apneia do sono. Fica sem respirar várias vezes no prazo de 1 hora. É grave isso? Então, a resposta para isso, Fátima, é que pode ser grave ou não. Porque a apneia, como você mesmo já viu seu esposo fazer isso, a pessoa, ele fica sem respirar, ele faz várias paradas respiratórias durante o sono. Aí o que a gente tem que fazer, para isso aí, já é uma coisa que não resolve só numa consulta, numa clínica, não. Só na conversa, não. Aí já precisa de um exame. Existem exames para isso. Né? Existe a polissonografia, que é um exame que a gente faz para isso. Porque você tem que medir a quantidade de apneia por hora. É assim que a gente sabe a gravidade. Né? Até como ela acontece também, né? E o tipo, viu? Porque é o seguinte, Fátima, existem vários tipos de apneia. Apneia central, obstrutiva, mista, complexa, tem vários tipos de apneia. Então a gente tem que saber qual. Por exemplo, a apneia central pode estar relacionada com distúrbio cardíaco. Muitas vezes nós vamos precisar de um cardiologista para avaliar isso para a gente, está entendendo? Mas a sua pergunta, respondendo você direto, isso é grave? Pode ser. Se for uma apneia aí, que já está no estágio moderado, né? Ou uma apneia, por exemplo, que ultrapassa uma apneia 30 por hora, a gente considera como grave. Aí já traz o risco de arritmia cardíaca, desenvolver diabetes, aumento de peso, uma série de problemas. Então, dependendo do nível da apneia, eu te digo que é sim, que é grave. Né? Muito bem. O Alexandre está com uma pergunta ali importante, doutor. Ele diz o seguinte, doutor Dárcio, e quem trabalha à noite e não tem rotina, o que fazer? Está perdido. Olha, eu considero isso aí uma das coisas mais difíceis para resolver, mais problemáticas. Primeiro porque a noite não foi feita para a gente trabalhar. Nós somos seres diurnos, né? Diferente dos roedores, que são noturnos, que têm hábito noturno. Nós desenvolvemos, ao longo dos milhares de anos da nossa espécie, nós somos desenvolvidos para trabalhar de dia, enquanto tem claridade. Mas a vida, né, a transformação da vida nos obrigou agora ao trabalho noturno. E é o que você falou, você trabalha à noite e não tem rotina. Isso é dureza. E você veja, isso é uma coisa séria, porque o sono do dia, ele não recupera. Ele não recupera igual o sono noturno. Primeira coisa, assim, uma coisa que eu te aconselho. Se você trabalha à noite, né, você dorme de dia. Então, primeira coisa que você tem que procurar fazer no seu quarto.
Seu quarto tem que imitar a noite. O que eu quero dizer com imitar a noite? Ele tem que ser escuro, né? Se você não conseguir escuridão durante o dia, né, escuridão é problema para a qualidade de sono. Segunda coisa, tem que ter silêncio, e é um problema, porque quando você vai dormir, a cidade está acordando. Aí começa, carro, barulho, a família, né? É gente arrumando casa, é mexendo. Então outra coisa que tem que ter silêncio, né? E outra coisa ainda, a temperatura tem que ser uma temperatura agradável. Se a temperatura for alta, se for calor, você não dorme direito. Do mesmo jeito que se tiver muito frio, você não dorme direito. Então a primeira coisa, seu quarto tem que ser um quarto que imite as condições à noite. Mas a coisa é mais séria do que isso. Porque como você não tem rotina, não tem como o seu cérebro programar seu corpo, como é que ele vai funcionar. O que eu te recomendo, porque cada caso é um caso, eu tenho que ver como é que você trabalha 12 por 36, tem vários tipos de turno, e para cada um a gente adequa, a gente faz uma adequação de um jeito melhor, um programa para dormir, de horários. Então, uma coisa que eu te recomendo é o seguinte: procure pelo menos durante o dia ter horários certos, para dormir, né? E procure ter essas condições dentro de casa. Porque, por exemplo, vamos supor que ele mora numa avenida, ou mora num lugar barulhento. Tem que mudar de lá. Aí ele chega de dia, rapaz, e tem um barulhão danado. Ou ele vai ter que arrumar uma janela que impede barulho, vai fazer uma recomendação. Isso não é uma coisa muito fácil, não. E para a pessoa que tem insônia, então, sinceramente, tem muitos que eu falo assim: meu amigo, se você encontrar um emprego que você trabalha de dia, muda. É verdade. Se você tem uma insônia, olha, se você dá conta de recuperar isso, dá conta de manter dormir, né? Aí tudo bem. Muito bem. Tem muitas perguntas aí, doutor, mas vamos com essa aí para a gente encerrar. Vamos lá. E depois, numa próxima oportunidade, o senhor responde todas as outras. O Paulo está dizendo o seguinte: doutor, o zumbido que ouvimos dentro da cabeça, no ouvido quando deitamos, é sinal de algo grave? Não é sinal de algo grave. Pode até ser. Tem tumores que podem provocar zumbido, mas isso é raro. É pouco. E normalmente são tumores que fazem isso, são tumores benignos, né? Mas isso é raro, estou dizendo que isso é raro. Na maioria das vezes o zumbido, apesar dele atrapalhar demais a pessoa, isso é uma queixa frequente em consultório de neurologista, de otorrino, isso é uma queixa frequente, apesar disso normalmente não significa alguma coisa grave, não. E zumbido pode ter muitas causas, né? Você pode ter causas de distúrbios auditivos que dá o zumbido dentro da cabeça, porque apesar do zumbido ser dentro da cabeça, mas na maioria das vezes ele é causado por distúrbios no ouvido. Então, às vezes você tem problemas do ouvido que estão causando isso, mas olha para você ver, depressão pode causar isso. Quantas vezes a gente não trata um zumbido? Você tentou tratar de tudo quanto é jeito, você usou um antidepressivo para o sujeito, melhora o zumbido. Transtorno de ansiedade faz isso, a insônia faz isso, a apneia do sono faz isso, provoca zumbido. Então, existe uma série de causas para o zumbido. Mas a resposta para a sua pergunta, se isso pode significar alguma coisa grave, não. Na esmagadora maioria das vezes, isso não significa algo grave, não. Doutor, só para encerrar rapidinho, um conselho para todo mundo, no geral, por esse momento que nós estamos passando aí em relação a essa pandemia, e dizer o seguinte, né? Lembrar o seguinte, que o sono também tem uma influência muito grande no seu organismo em relação à imunidade. Com certeza. Né? E essa imunidade, para combater um possível contágio, ela é extremamente importante também, né, doutor? Não sei se vocês sabiam disso que o Gui está falando. Você sabia que enquanto você dorme, que seu corpo trabalha em favor de sua imunidade? Tem várias coisas que o corpo faz que só faz durante o sono. A memória, por exemplo, de longo prazo, era formada enquanto você dorme, assim como o sistema imunológico. Então tem um punhado de coisas que são feitas durante o sono. Por isso é preciso respeitar o sono. E atendendo aqui o pedido do Gui, o que eu diria aqui para todos vocês que estão nos assistindo, de uma orientação, uma sugestão, eu diria assim: olha, sejam organizados nessa época. A rotina, ela está diferente, mas tenha uma rotina, tenha disciplina. Procura acordar, por mais que seja tentador,
levantar mais tarde da cama? Não faça isso. Procura levantar nos mesmos horários. Procura deitar nos mesmos horários. Procura fazer suas refeições no mesmo horário. Evite a ingestão de bebida alcoólica em demasia. Evita isso. Se você tem chance de fazer uma atividade física, faça uma caminhada que seja, né? Todas elas são boas, mas uma caminhada que seja já vai te ajudar muito. Faça isso. Outra coisa muito importante. Minha amiga, meu amigo que está nos ouvindo, usa seu tempo com alguma coisa útil. Não fica vendo só coisas, ou lendo, ou assistindo só coisas assim, que não acrescentam, não. Por que não aprender a ler, se não tem o costume? Por que não aprender um bom livro? Por que não assistir um filme bom, um filme que ensina alguma coisa? Enfim, eu estou dizendo que você tem alguma atividade que tem alguma utilidade. Vai aprender um artesanato, vai aprender alguma coisa de computação, vai aprender uma língua, vai aprender um instrumento musical. Enfim, o que eu estou falando é, ocupe seu tempo com alguma coisa que te faça maior, que acrescente você, né? Esse é meu conselho, porque o ócio, o ficar à toa e ficar parado, eu digo para vocês, isso adoece o corpo e adoece a mente. Usa bem seu tempo e de forma organizada. Essa é a sugestão que eu faria, Gui. É o que eu procuro fazer para mim. Obrigado, entendeu? doutor. É isso daí. Obrigado mais uma vez pela... Beleza. O senhor é o médico que demora a voltar aqui, né? O senhor precisava voltar mais vezes para a gente... Eu sei que o senhor é muito ocupado, tem muito trabalho, mas precisava voltar. Essa participação é extremamente importante. Esse tipo de prestação de serviço para a população, para falar com o geral, para dar indicativos, né, para ajudar a população com indicativos é extremamente importante. E eles gostam, né? Eu conto sempre com a sua participação aqui. Beleza, Gui, é um prazer, é uma alegria mesmo. É uma alegria estar com o Gui, é uma alegria estar aqui no programa, é uma alegria estar com vocês, né? Obrigado, doutor. Isso daí. Grande abraço. Valeu, um abraço, pessoal. Pode rodar. Até mais. Gente, onde que é esse quadro? Olha, cuidar da saúde é fundamental, não é mesmo? E não há nada mais gostoso do que fazer isso enquanto estamos consumindo alimentos de qualidade, garantindo uma dieta rica em nutrientes do bem. A Copatos sabe disso e sempre busca incluir na sua linha de produtos que são verdadeiros aliados da saúde. Bons exemplos desse cuidado são a coalhada e o leite fermentado Copatos, produtos que contribuem para o equilíbrio da flora intestinal e são opções deliciosas para o lanche da manhã, da tarde e da noite. E olha, são perfeitos para toda a família, viu? Experimente o quanto antes. A coalhada integral Copatos pode ser encontrada nas versões de 130 gramas e de 800 gramas. Já o leite fermentado Copatos pode ser encontrado nas embalagens de 150 gramas e de 820 gramas. Copatos, sempre presente. R$5.000 em dinheiro foram apreendidos ontem, sabe onde? Em uma casa de um suposto traficante situado na rua Maria Soares, bairro Brasil. A ação aconteceu após uma denúncia anônima e a história está aqui para você, ó, na tela. E Boaventura, foi através de denúncia anônima no 190 que a Polícia Militar recebeu informações de que o homem de 36 anos, que foi preso nesta terça-feira com 35 tabletes de maconha na BR-365, estava com o dinheiro do tráfico de drogas guardado na sua casa. Então, a Polícia Militar, na data de hoje, né, após ter informações que um veículo vinha de Uberlândia e que o mesmo estaria transportando drogas para a cidade de Patos de Minas, nós montamos uma operação policial aí, envolvendo cerca de 30 policiais militares, onde nós interceptamos o veículo ao passar pelo trevo ali de Santana de Patos, na BR-365. O veículo estava vindo de Uberlândia, é um alvo monitorado pela Polícia Militar, os traficantes que já haviam outras passagens, né, inclusive porte legal de arma de fogo. E na data de hoje conseguimos interceptar o veículo, abordar e apreender esse material. Também foi utilizado a roca, né? Na casa de um dos traficantes foi localizado mais algumas buchas de maconha, material para embalagem da droga. Foi aí então que os militares foram até essa residência, que fica localizada na rua Maria Soares, aqui
aqui no bairro Brasil e encontraram em um móvel R$5.000, que possivelmente é oriundo desse tráfico. O dinheiro então foi recolhido e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas. Tassiana Bernardes para o programa Gui Boaventura. Muito bem, Tassiana. Tá aí a Tassiana contando essa história do dinheiro. 5 conto, né? É dinheiro, hein? Vamos lá para o WhatsApp? O povo falando comigo na tela da televisão. Vamos lá. A Aparecida, Gui, parabéns pelo seu programa. Informações que a gente pode confiar sempre. Obrigado, Aparecida. A gente trabalha duro aqui para levar até você uma informação mais próxima da verdade possível. Anilda, você está super elegante aqui. Parabéns pelo seu programa. Obrigado, Nilda. Grande abraço para você. Maria de Lourdes, boa tarde, Gui. Um abraço para você e para o Matheus Borges. Parabéns pelo programa. Obrigado, Maria de Lourdes. Grande abraço. A Marilene, boa tarde, Gui. Adoro o seu programa, assisto sempre que posso. Obrigado, Marilene. Continue aí nos assistindo. Sandrinha, oi, Gui. Adoro quando você sorri. Seu sorriso é lindo igual a você. Obrigado, Sandrinha. Obrigado, viu? Vou sorrir sempre agora. A Gisele, boa tarde, Gui. Adoro o seu programa. Um abraço para você e o Matheus. Obrigado, Gisele. Grande abraço. A Wanda de Fátima, lá em Lagamar, está nos assistindo. Aliás, nossa audiência lá em Lagamar é uma coisa espetacular, né? Obrigado aí à cidade de Lagamar. Quem mais? Marcilene Teixeira, lá em Pilar, pertinho lá do Lagamar, distrito de Patos, mas pertinho lá de Lagamar, está nos assistindo lá através do Facebook. Rosângela, boa tarde, Gui. Gosto muito do seu programa. Obrigado, Rosângela. Grande abraço para você. A Denise, boa tarde, Gui. Manda parabéns para minha mãe e minha sobrinha. Hoje é aniversário delas. Mãe da Denise e a sobrinha da Denise. Parabéns para vocês. Analice, boa tarde, Gui. Manda um abraço para a Madalena e para a Maria Fernanda. Hoje é aniversário delas. Minha mãe é sua fã, Gui. Um abraço para ela, viu? Andresa, oi, Gui. Manda um feliz aniversário para Maria Madalena e a Maria Fernanda. Sou de Guarulhos, São Paulo. Obrigado, Andresa. Grande abraço aí para você. Dioclésio, oi, Gui. Assisto o seu programa quase todos os dias. Manda parabéns para minha neta Bárbara, que está fazendo aniversário hoje. Bárbara, parabéns para você. Muita felicidade. Muito bem. Olha, ontem, no NTV News, nós cometemos um erro ao noticiar que os 2 servidores do município seriam vereadores. Inclusive, incluindo o nome do vereador Adão dos Santos como um dos beneficiados com uma medida que estava sendo votada na Câmara. O correto é que os fiscais de tributos que receberam o aumento são o vereador Welson Braga e o servidor público Jader Ferreira, que ocupa o cargo de fiscal e que até então não teria sido citado na matéria. Nós pedimos as nossas desculpas ao vereador Adão dos Santos e aos telespectadores da NTV pelo erro. E aqui no nosso programa nós prometemos que amanhã a gente roda a matéria para você. Notícia, atenção, você aí de Presidente Olegário. Amanhã a gente roda a matéria com todas as correções possíveis e necessárias aqui no nosso programa. Tá bom? Muito bem. Obrigado pelo carinho. Por hoje acabou, mas amanhã tem mais. Até lá. Tchau.